E aí, galerinha, já chegamos na nossa aula de número 41. Eita, vocês sabem o que isso significa? Primeiro ponto, que nós estamos encerrando os nossos conteúdos, terceira unidade já sendo finalizada. Segundo ponto, isso aí, a nossa avaliação está chegando. Lembrando que aula conteúdo nós vamos até a aula 46. A nossa aula 47 já é revisão para a avaliação. Então, já começa a se organizar, pega os exemplos que são resolvidos na aula e as atividades, começa a refazer e te prepara para a nossa avaliação, para que você tenha sucesso nela, assim como você teve nas avaliações anteriores. Vocês notaram que os nossos conteúdos eles foram um conteúdo construtivo, né? Nós partimos lá das primeiras concepções do que seria o átomo, né, de que a matéria seria formada por partículas minúsculas, né, corpúsculos, que no caso é o átomo, e isso aí a gente vai lá para os pré-socráticos, que é o Demócrito e Leucipo, e aí a gente chegou pelos modelos atômicos, fomos entender como o átomo é estruturado, né? A gente viu que ele não é maciço e indivisível, né? A gente viu que ele não é desprovido de carga, ele apresenta ali cargas positivas e negativas. E nisso a gente foi entendendo como que esses átomos se comportam. A gente viu que os átomos se juntam, formam os elementos se unem e formam as moléculas, e as moléculas formam as substâncias que nós conhecemos. E nisso, a gente aprendeu as reações químicas, distribuição eletrônica, aprendemos a tabela periódica, que é um modo organizado da gente fazer a leitura de todas as propriedades desses elementos, e continuamos com os nossos conteúdos evoluindo o nosso conhecimento. Na aula de hoje, nós vamos falar sobre massa molar. E vamos falar sobre volume molar. E o interessante da aula de hoje é que quando a gente chegar lá no conceito de volume molar, você vai relembrar que nós falamos um pouco sobre isso lá nas aulas passadas, quando a gente falou de Avogadro, de Gay-Lussac, Dalton, né, onde a teoria desses três meio que se mesclaram para poder entender o comportamento dos gases. E todos aqueles conteúdos de massa atômica, de número de massa, que a gente tem aquela compreensão, todos eles são um pré-requisito para a gente entender como que funciona a massa molar. Vocês conheceram as massas atômicas, vocês conseguiram determinar essas massas para os átomos, fizeram lá os cálculos ponderados, nós conseguimos determinar as massas de moléculas a partir das massas unitárias, e hoje nós vamos trabalhar como que é essa massa dentro do mol. Lembram lá a constante de Avogadro? Exatamente, nós vamos estar associando esse conceito para poder determinar as massas de algumas moléculas. Então, vamos lá para a nossa aula de número 41. Vamos lá no slide. E aí, como eu falei, nós já estamos na nossa reta final, nossos conteúdos estão acabando, a aprendizagem nunca acaba, tá, gente? Hoje nós vamos falar sobre a massa molar e o volume molar. E a gente começa com uma pergunta. E você aí, se lembra o que é mol? Galerinha, vocês lembram lá do que é mol quando a gente remetia aos nossos conteúdos que trabalharam a constante de Avogadro? Por que é dito como constante? O que é algo que é constante? Você sabe, você consegue compreender o que essa palavra constante tem a ver com o que nós estamos falando? É que, de acordo com o estudo de Avogadro, quando a gente fala lá que ele começou a estudar e trouxe o conceito de molécula, ele foi aprofundando, ele percebeu que quando ele via o quantitativo de átomos, de elétrons, de moléculas necessárias para formar
o que nós determinamos como 1 mol, essa quantidade de partículas, ela era sempre a mesma. 6,02 vezes 10 elevado a 23. Lembram? Então, esse valor, ele era constante. Sempre quando a gente tem 1 mol de alguma coisa, a gente tem essa quantidade. Digamos, 1 mol de água. Nós vamos ter ali 6,02 vezes 10 a 23 moléculas de água. Se a gente pega uma moléculazinha de água, nós vamos ter 6,02 vezes 10 a 23 átomos ali dentro. Então, esse valor, ele era repetido. Então, ele observou que essa repetição fazia com que ele fosse o quê? Constante. Mol é quantidade de matéria, está relacionado à quantidade de matéria. Tanto quando a gente fala em quantidade de matéria, normalmente a gente fala em número de mols. Lembram lá? E ó, não querendo dar spoiler para vocês, nem querendo assustar ninguém. Essa parte de números de mols, galerinha, vocês vão precisar no nosso 2º ano, tá? Nós vamos trabalhar concentrações de soluções e é um conteúdo que trabalha essa concentração em quantidade de matéria, ou seja, em números de mols. Mas vamos lá no slide para vocês entenderem o que é mol, vocês relembrarem, porque nós já trabalhamos. Vamos lá no slide? Então, mol é o quê? É a quantidade de matéria que contém 6,02 vezes 10 elevado a 23 entidades. O que essas entidades podem ser? Elas podem ser moléculas, elas podem ser elétrons, elas podem ser íons. Então, quando a gente fala em quantidade, a gente vai estar falando em mol, a gente vai estar falando de uma quantidade de matéria que vai conter 6,02 vezes 10 elevado a 23 entidades. Então, olha só aqui. O que nós temos lá na tabela periódica como massa do elemento carbono? Vocês lembram do elemento carbono? É feito um cálculo da média ponderada dos seus isótopos para chegar na massa do carbono, que seria o que equivale a 12 gramas. Então, se eu estou dizendo, ou 12 unidades, né? Unidade de matéria. Se eu estou dizendo que um único átomo de carbono equivale a 12 gramas ou 12 unidades de matéria, se a gente fala em massa atômica, significa que nessas 12 gramas existe 1 mol de carbono, ou seja, eu vou ter 6,02 vezes 10 elevado a 23 o quê? Átomos de carbono. Observe que a entidade pode variar de acordo com a leitura que eu estou fazendo. Nesse caso, como a gente está trabalhando com o átomo em si, eu estou falando da massa do átomo, o elemento químico carbono, ele é formado por átomos que apresentam o mesmo número atômico, não é isso? Lembram? Pois é. Então, se eu estou dizendo que o elemento carbono ele equivale a 12 gramas, ou 12 unidades de matéria, significa que ele aqui, que dentro desse elemento, ele é composto por 6,02 vezes 10 elevado a 23 átomos de carbono. Um outro exemplo que nós temos aqui, por exemplo, é muito bom. Um outro exemplo é quando a gente trabalha 1 mol de átomos de hidrogênio. O que acontece aqui com 1 mol de átomos de hidrogênio? Significa que eu estou falando da composição do elemento hidrogênio. Voltamos ao mesmo conceito. Elementos químicos são formados por átomos que apresentam o mesmo número atômico. Então, se eu tenho 1 mol de hidrogênio, significa dizer que eu tenho 6,02 vezes 10 a 23 átomos
de hidrogênio. Isso aqui para elemento, né? E quando a gente fala de moléculas, olha só que interessante. Se eu digo que eu tenho 1 mol de moléculas de água, não significa que eu tenho uma molécula sozinha. Não. Se eu digo que eu tenho 1 mol de moléculas de água, significa dizer que eu tenho 6,02 vezes 10 elevado a 23 moléculas de água. Vocês conseguem entender que esse número é um número extremamente grande? Por que que eu digo que é um número grande, galerinha? Porque, olha só, eu tenho aqui 6,02. Quando eu coloco na potência aqui de base 10 elevado a 23 positivo, significa que essa vírgula que está após o 6, eu andei com ela 23 casas para transformar esse número num número relativamente com uma escrita pequena. Mas se eu for tirar da notação científica, significa que eu andaria com essa vírgula 1, 2, 3, 4, 23 casas decimais para você ter ideia da quantidade de moléculas de água que cabem em 1 mol dessa substância. É muito, gente. Por quê? Porque nós estamos falando de partículas, nós estamos falando de moléculas de uma visão microscópica. O macro é a substância água que você vê dentro de um copo, né? Mas o micro é a quantidade de moléculas que compõem aquele copo. Então, vamos continuar aqui, ó. 1 mol de fórmula aqui dessa molécula CO2 significa que eu vou ter quantas moléculas de CO2 aqui? Vou ter 6,02 vezes 10 a 23 moléculas. Então, esse mol, ele retrata a quantidade de matéria que existe dentro dessa unidade aqui. Se vai ser átomo, se vai ser elétron, se vai ser molécula, se vai ser íon, vai depender da leitura do contexto do que se trata. Observe que quando a gente fez aqui para o hidrogênio, foi átomos. Mas como a gente estava falando aqui da água, já foram moléculas. Bom, agora que a gente já entendeu o que é mol, como que a gente trabalha a massa molar? Vamos lá. Primeiramente, massa molar, você sempre vai encontrar ela com essa abreviação aqui, ó, MM. Essa abreviação. Massa molar vai ser a massa que existe aqui, ó, dentro desses 6,02 vezes 10 a 23 entidades, né? A unidade da massa molar sempre vai ser gramas por mol. E, galera, tem um ponto muito interessante nisso aqui, ó. Não se desespere, calma, relaxa, que a gente vai fazer juntos. Mas essa massa, diferente da quantidade de matéria, ela não é constante. Essa massa vai variar de acordo com os elementos que compõem a substância ou de acordo com a massa de cada elemento isoladamente. Então, a massa molar não é constante. A gente vai trabalhar com massa molar em que sentido? Vocês lembram da massa molecular que nós trabalhamos lá no início da matéria? Então, o sentido é bem parecido com o da massa molecular, porque nós estamos falando de moléculas, né? Só que aqui nós vamos estar trabalhando com a unidade que é gramas por mol. O que isso significa? Eu vou dizer quantas gramas de determinada entidade, molécula, átomo, íons, elétrons, existem em 1 mol dessa entidade. Então, massa molar, eu vou determinar quanto de massa vai existir para 1 mol de determinada entidade. Mas não se desespere não, que a gente trouxe exemplos para vocês. Então, vamos voltar lá no slide. Então, aqui, ó, respira. Vamos lá, olha o raciocínio. Nós vamos estar determinando, eu já vi o que é mol, né? Sei o que é mol.
é essa quantidade de matéria aqui. Eu posso ter situações onde eu tenha 1,5 mol, 2 mols de certa substância, e aí eu vou determinar a quantidade de entidades de acordo com a quantidade de mols. Só que a massa molar é a massa que está dentro dessa quantidade de entidades. E aí a unidade que nós vamos trabalhar vai ser grama por mol. Então vamos ao exemplo. Nesse caso aqui, por exemplo, vamos pegar o mercúrio. O mercúrio, galerinha, eu estou trabalhando com o quê? Com molécula, com átomos, com íons, com que tipo de entidade nós estamos trabalhando? Primeiro ponto, veja do que se trata. Mercúrio é um elemento? É uma substância? O que é? Ah, professora, mercúrio é um elemento. Como que eu sei que ele é um elemento? Ele está exatamente assim, lá na tabela periódica. Vá lá, atrás de mercúrio você vai encontrar H maiúsculo, G minúsculo, que remete que ele é um elemento químico. A massa atômica, olha só, Ma, massa atômica do mercúrio é igual a 200 unidades de massa. Isso significa dizer que, olha lá, 1 mol de mercúrio vai ter 6,02 vezes 10 átomos de mercúrio, já que eu estou falando do elemento, o elemento é composto por átomos. E esses átomos têm massa igual a 200 gramas. Um único elemento, mercúrio, a somatória dos seus átomos equivale a 200 gramas. Esse é o raciocínio da massa molar. Só que qual é a unidade que eu trabalho? Gramas por mol. Então eu vou, logo, a massa molar do mercúrio é 200 gramas por mol. Se em uma atividade constar para vocês 1 mol de mercúrio, aí tiver que trabalhar a massa, você já lembra, opa, não que você vai decorar essa massa, mas é a relação, tá, gente? 1 mol de mercúrio equivale a 200 gramas em átomos desse elemento. Então, a massa molar, ela está me dizendo a massa das entidades que compõem esse 1 mol. E como eu disse, não é fixo, vai variar de átomo para átomo, de moléculas de substância para substância. E aí, eu trouxe outro exemplo aqui, né? O professor Almeida montou esse exemplo aqui para vocês, onde a gente tem aqui a água, substância água. Vamos ver aqui, ó, aqui é massa atômica. É massa molar porque é uma molécula. Vamos lá, continuando. A água ela é composta por H2O. E isso significa que eu tenho hidrogênio e oxigênio, certo? Nesse caso, eu sei que a massa atômica do hidrogênio é 1. Só que quantos hidrogênios eu tenho? Eu tenho 2 hidrogênios, então vai ser 2 vezes 1, que para a água eu vou ter aí 2 unidades de massa, né, para o hidrogênio. E a massa do oxigênio é igual a 16 unidades de massa. Como uma única molécula de água é formada pela junção de 2 hidrogênios e 1 oxigênio, a massa molecular aqui vai dar o quê? 18 unidades de massa. A junção do 2 mais 16, 18. Beleza. A gente já sabe que 1 mol de água sempre vai ter 6,02 vezes 10 elevado a 23 moléculas. Quando a gente estava falando aqui do mercúrio, a gente estava falando do elemento químico, e o elemento químico é formado por átomos. Então, 6,02 vezes 10 a 23 átomos. Como aqui nós estamos falando da água e ela é uma molécula, 1 mol de água vai ter 6,002, né, vezes 10 elevado a 23
moléculas. Essas moléculas, elas vão dar um peso de massa, que nesse caso será convertido aí as 18 unidades de massa para 18 gramas. E isso significa dizer que a massa molar da água é de 18 gramas por mol. Significa que a cada 1 mol de água eu tenho aí 18 gramas. Olha lá o dióxido de carbono. Quem é o dióxido de carbono? CO2, certo? Carbono ligado a 2 átomos de oxigênio. Ligação do tipo covalente dupla, né? Dupla ligação carbono-oxigênio, carbono-oxigênio. A massa molecular vai ser 44 unidades de massa. Por quê? Vamos aqui no cantinho. O carbono, ele tem peso igual a 12 unidades de massa. O oxigênio, a gente viu que é o quê? Que é 16. Só que eu tenho só um oxigênio? Não, então vai ser 2 vezes o 16, que vai dar 32. Aí eu vou somar 12 mais 32, que vai dar 44 unidades de massa. Por isso que o CO2 tem essa massa molecular, 44, certo? Se a gente já sabe que 1 mol de CO2 vai ter 6,02 vezes 10 elevado a 23 moléculas de CO2 e que a massa molecular dele é 44 unidades, então eu posso dizer que 1 mol de CO2 tem massa igual a 44 gramas. Se a gente está falando de massa molar, eu tenho que representar pela unidade gramas por massa, grama por mol. Então, a massa molar do CO2 vai ser igual a 44 gramas por mol. Isso significa que 1 mol desse nosso CO2 vai ter uma massa igual a 44. Vocês já até cansaram de me ouvir falar aqui, né? Então, vamos praticar um pouquinho para a gente entender como que se aplica esses cálculos? Então, vamos lá para o nosso aprender fazendo. Olha o nosso professor Almeida aqui, cara aluno. Vamos lá, exemplo 1. Dadas as massas molares dos elementos químicos, calcule a massa molar, ele deu as massas moleculares, né? Moleculares. Calcule a massa molar das seguintes substâncias. Ele deu pra gente a do alumínio, do oxigênio. Ele disse, ó, 1 mol de alumínio tem 27 gramas por mol. 1 mol de oxigênio tem 16 gramas por mol. E nessa junção aqui, eu tenho 2 alumínios e tenho 3 oxigênios. Então, para determinar a massa molar da substância num todo, eu vou estar multiplicando os valores unitários, que são esses aqui, pela quantidade de átomos, né, desses elementos que aparecem na minha fórmula molecular. Então, se eu tenho alumínio, são 2, eu sei que um sozinho tem ali 27 gramas por mol, então eu vou multiplicar isso por 2. Porque eu tenho quantos? Porque eu tenho 2. O oxigênio, um único oxigênio tem 16 gramas por mol, mas eu tenho quantos? 3, então eu multiplico por 3. E aí, depois que eu multiplico, eu somo os resultados e vai ser a massa da minha substância. E aí fica dessa forma. 27 vezes 2 vai me dar 44. 16 vezes 3 vai... 44 não, 54, perdão, a dislexia. E 16 vezes 3 dá o quê? 48. Já é o meu resultado final? Não. Vou somar e vou ter ali que a massa molar para a substância, para essa molécula dessa substância é 102 gramas por mol. Quer dizer que cada 1 mol dessa substância tem massa igual a 102. A letra B.
Na letra B, a gente tem aí, ó, C9H11, NH2. Observe o quantitativo das substâncias. Ele está dando para a gente a massa do carbono, ó, 12 gramas por mol, a do hidrogênio, 1 grama por mol, a do oxigênio, que nesse caso aqui vai ser 16 gramas por mol. E o nitrogênio, galerinha, é 14, faltou aí, né? 14 gramas por mol. Tranquilo? O que a gente vai fazer? O mesmo esquema. Quantos carbonos nós temos? 9. Então, 12 vezes 9, que vai dar 108. Quantos hidrogênios nós temos? Aqui no hidrogênio, você poderia ter juntado tudo num cálculo só, ter colocado tudo aqui. Mas não tem problema. Aqui tem 11 e aqui no final tem 2. Não tem problema. Vai ficar 1 vezes 11 e aqui 1 vezes 2. Quantos nitrogênio nós temos? Apenas 1. Então, 14 vezes 1. Multipliquei e agora eu venho com a soma. 108 mais 11 mais 14 mais 2, que vai dar um total de 135 gramas por mol. Um único mol dessa substância vai apresentar 135 gramas. C. Olha o hidróxido de sódio aí, a gente falou sobre as bases, lembram? Ó, o hidróxido de sódio é o sódio, oxigênio e hidrogênio. Observe que todas as proporções são de 1, 1, 1. Então, a gente não precisa multiplicar. Mas se você quiser fazer, não tem problema. Vai ficar 23 vezes 1, 16 vezes 1 e 1 vezes 1. Quando você for dar a massa molar, lembre-se que nós estamos trabalhando com grama por mol. Então, vai ficar 23 mais 16 mais 1, que vai dar 40 gramas por mol. Um único mol de hidróxido de sódio apresenta 40 gramas. Vamos para o próximo aprender fazendo? Então, vamos lá. Ó, nesse exemplo número 2, fala o seguinte: determine a massa molar da substância NaHCO3, que é o carbonato ácido de sódio, que nesse caso aqui, vocês lembram lá dos nossos sais, que são ácidos, sais básicos e tudo mais? Pois é, esse aqui é um sal ácido, porque ficou um hidrogênio aqui, também conhecido como bicarbonato de sódio ou fermento químico. Ele quer que a gente determine a massa molar. Ele deu as massas molares de cada um dos elementos. O sódio, 23 gramas por mol, o carbono, 12 gramas por mol, o hidrogênio, 1 grama por mol e o oxigênio, 16 gramas por mol. O que você vai fazer? Você vai multiplicar essas massas pela quantidade de átomos que nós temos lá na nossa fórmula molecular. O único que apresenta mais de uma unidade é o oxigênio. Então, você vai ficar lá 16 vezes 3. Multiplicou? Soma. 23 mais 1 mais 12 mais 48, que é essa multiplicação aqui. Somou? Vai encontrar que a massa do bicarbonato de sódio, de 1 mol de bicarbonato de sódio, equivale a 84 gramas por mol. Então, um único mol do bicarbonato vai apresentar 84 gramas. Tranquilo? Então, esses são os cálculos que a gente determina a massa molar. Lembrando, massa molar sempre vai ser gramas por mol, tá? Porque nós estamos trabalhando com quantidade de matéria. E agora a gente vai para a segunda parte da nossa aula, que é o volume molar. E se você for lembrar, lá nas primeiras aulas nós falamos das teorias de Dalton, e aí teve um ponto que nós falamos sobre a questão dos volumes dos gases, que foi a lei de Gay-Lussac, e depois que ela foi complementada por Avogadro. Então, o que acontece dentro do volume de um gás? Quando a gente fala em volume molar de um gás, em determinada condição de temperatura e pressão, vai ser o volume ocupado por 1 mol de moléculas do gás.
ou de átomos, ou, no caso, a molécula pode ser monoatômica, como é o caso dos gases nobres. O gás hélio, elas são monoatômicas, né? Ele é isolado, sozinho. Então, eu vou dizer qual é o volume que 1 mol desse gás ocupa. E olha só que interessante. Nas condições normais de temperatura e pressão, que a gente chama de CNTP, a pressão padrão, aqui a gente vai ter de 1001,325 Pascal, o que equivale a 1 atm, 1 atmosfera, e a temperatura padrão vai ser de 273,5 Kelvin. Ó, nessas condições, o volume ocupado por 1 mol de qualquer gás, nessas condições, o volume ocupado por 1 mol de qualquer gás é de 22,4 litros por mol. Qualquer gás que esteja nessa temperatura, nessas pressões, eu vou ter, você vai ter, todo mundo vai ter o mesmo volume. Eles sempre vão ocupar o mesmo volume, que é 22,4 litros por mol, sempre que estiver nas condições normais de temperatura e pressão. Partindo deste ponto, se você tem a situação de ter mais de 1 mol de determinado gás, se você já conhece que um único mol ocupa 22,4 litros, o que você vai fazer? Regra de 3. E aí você vai encontrar o volume ocupado por essa variação de mol, se for a mais, se for a menos, ou se o volume for diferente, você pode encontrar o mol que pode estar variando. Vamos praticar? Vamos aqui, ó. Exemplo número 3. Qual o volume molar ocupado por uma massa de gás oxigênio? E aí ele dá pra gente, olha só, a massa molar desse gás, 32 gramas por mol. Por que 32, galera? Porque o gás oxigênio é formado pela junção de 2 oxigênios. Como cada oxigênio é 16 gramas por mol, a junção dos dois, soma-se as massas, vai dar 32 gramas por mol. E aí ele fala, ele está falando de uma massa, né, de gás oxigênio, e aqui ele está me dando a massa molar de uma molécula desse gás, e ele me dá aqui, ó, a massa desse gás que está ali, que é 48 gramas nas condições normais de temperatura e pressão. E ele quer que você determine o volume molar. Ah, professora, vai dar 22,4 litros, porque todo gás nas temperaturas, nas condições normais de temperatura e pressão é 22,4 litros. Opa! 1 mol desses gases, de qualquer gás que esteja nessas condições, vai ser 22,4 litros. 1 mol. Só que eu preciso saber se essas 48 gramas desse gás equivalem a 1 mol dele. O que é 1 mol do gás oxigênio? É esse valor aqui. 32 gramas por mol. Quantas gramas ele está tendo lá? 48. Então, eu preciso saber quantos mols tem lá para saber qual vai ser o volume. E aí, a gente vai para o cálculo. Se eu sei que 32 gramas de oxigênio, que é 1 mol, vai ocupar 22,4 litros, 48 gramas de oxigênio vai ocupar X litros. Multiplica cruzado. 32 vezes X vai dar 32X, 48 vezes 22. Como o 32 vai estar multiplicando X, ele estaria aqui, né? Como eu quero saber o valor de X, eu coloco o 32 em evidência. Ele estava multiplicando, ele já passou aqui para o outro lado dividindo. Por isso que ele está ali embaixo dividindo, tá, galerinha? Porque ele estava multiplicando X. E aí, o que a gente faz?
multiplica 48 vezes 22,4 e depois divide por 32. E você vai ter lá que o volume molar que essa massa de gás ocupa é de 33,6 litros de oxigênio. Por quê? Porque a massa que a gente tinha lá era maior do que a massa de um único mol de gás oxigênio. Significa que eu tinha mais de 1 mol de gás oxigênio. Se a questão perguntasse para você qual era a massa molar que tem ali naquelas 48 gramas, você ia pegar e fazer o cálculo. Se ele pedisse quantos mols tem aqui, aí você ia vir, ó, 1 mol tem 32 gramas. 48 gramas vai estar para x mol. E aí você ia multiplicar cruzado, ia dar 32x igual 1 vezes 48 igual a 48. X é igual a 48 dividido por 32. E aí você faria a divisão e diria quantos mols teria aqui. Você observa que 48 é maior que 32? Então eu teria mais de 1 mol de oxigênio para essa questão. Por isso que o volume que ele ocupa é maior que 22,4 litros. Determine o volume ocupado por 10 gramas de H2, né? Que é um gás, gasoso. E aí o que você sabe? Que o H2, a massa molar dele, é 2 gramas por mol. Por quê? Porque são 2 hidrogênios. Cada hidrogênio é 1 grama. Com mais um hidrogênio vai dar 2 gramas por mol, certo? E aí você vai fazer o mesmo raciocínio. Se eu sei que 1 mol de hidrogênio, que é 2 gramas, ocuparia 22,4 litros de um ambiente, né, que seria o volume molar dele, 10 gramas estaria para x litros. Multiplica cruzado. 2 vezes x vai dar 2x. E 10 vezes 22,4 vai me dar 224. Como o 2 estava multiplicando o x aqui, eu quero saber o valor de x, eu coloco x em evidência. Então, o 2, passa dividindo. Então, vai ficar 10 vezes 22,4, que me dá 224 dividido por 2. Isso significa dizer que 10 gramas de H2 ocupa um volume de 112 litros, isso nas condições normais de temperatura e pressão. E só para a gente fechar, finalizar com chave de ouro, tem mais um exemplo aqui para vocês, Calcule o volume ocupado, lá a gente estava trabalhando em gramas. Esse aqui ele trouxe, em mols. Ele quer saber o volume ocupado por 3 mols de CO2. E esse aqui chega a ser até mais fácil, galera. Por quê? 1 mol de qualquer gás nas condições normais de temperatura e pressão ocupa quantos litros? 22,4, não é? Se eu tenho 3 mols, basta eu pegar o 22,4 e multiplicar por 3. E aí eu vou encontrar a quantidade de volume que aquele gás ali ocupa. E aí, nesse caso, o que a gente pode fazer? 1 vezes x vai me dar 1x, tanto que não vai fazer diferença assim. E aí vai ficar 3 vezes 22,4, que vai me dar 67,2 litros de dióxido de carbono nas condições normais de temperatura e pressão. Para fechar, exemplo 6, que traz o seguinte: calcule a massa em grama contida num volume de 112 litros de gás metano. Aqui ele está trabalhando massa e volume. Ele trouxe as massas aqui de cada elemento que compõe o gás metano, mas ele quer que você diga qual vai ser a massa dentro de 102 litros. E aí o que você vai determinar? Primeiro passo, eu tenho que determinar o mol. 1 mol aqui equivale a 22
22,4 litros. 1 mol desse gás ocuparia 22,4 litros. Quantos litros nós temos? 112. Então, aqui ó, vai o X de mol. Eu vou saber quantos mols tem ali. Multiplico o cruzado, vai ficar 22,4x igual a 112. 112 dividido por 22,4. Eu tenho 5 mols de CH4. Agora que eu sei que eu tenho 5 vezes a massa de 1 mol, eu vou determinar o peso molar, a massa molar do meu metano, desculpa, e vai dar aqui, no caso, 16 gramas por mol. Como eu tenho 5 mols, basta eu multiplicar 16 vezes 5, que vai me dar 80 gramas. E aí a gente fecha essa primeira parte da aula. Viu? Bastante matemática, né? Já já a gente vem com a revisão e depois com a atividade.